Você não sabe como resolver uma situação-problema que envolve um sistema de equações resolvida por meio do método da substituição? Então, vem comigo nesta aula que eu irei te ajudar. Acompanhe! Portanto, nós iremos resolver a seguinte situação-problema por meio de um sistema de equações. No sítio de Luzia, há patos e ovelhas num total de 17 animais. Ao todo, são 48 pés. Quantos patos e quantas ovelhas há nesse sítio? Primeiro, nós iremos representar, por meio de uma equação, a quantidade de patos e de ovelhas, resultando no nosso total de animais, 17. Iremos representar a quantidade de patos pela letra x, pois será nossa incógnita, nós não a conhecemos, mais o nosso total de ovelhas, pois nós também não conhecemos este valor, que resultará essa soma em um total de 17 animais. Agora, nós iremos representar por meio de outra equação, com as mesmas incógnitas variáveis, a quantidade de pés destes animais. Temos a nossa letra x, que representa os patos. Cada pato contém 2 pés. Logo, nós iremos multiplicar a quantidade de pés dos patos pela quantidade destes animais no sítio. Logo, obtemos 2x. Mas nós iremos multiplicar a quantidade de pés da quantidade de ovelhas. Cada ovelha possui 4 pés, portanto, temos 4y. Multiplicamos a quantidade de pés de cada ovelha pela quantidade de ovelhas neste sítio e obtemos um total de 48 pés. Agora que nós obtemos as nossas duas equações, iremos formar o nosso sistema da seguinte maneira. Nós abrimos chave, escrevemos apenas uma chave e nós representamos estas duas equações. Uma observação é que em um sistema nós iremos ter duas incógnitas, duas variáveis, ou seja, dois valores que nós não conhecemos, e em cada equação, o nosso x, o nosso y, ou qualquer que sejam as nossas incógnitas variáveis, vão possuir o mesmo valor nas duas equações. Agora, nós iremos desenvolver o nosso método da substituição. Como o próprio nome já diz, nós iremos substituir valores. Na primeira equação, temos que x mais y é igual a 17. Portanto, podemos dizer também que o nosso x é igual a 17 menos y. Observe que nesta troca, substituição de valores, passamos a nossa incógnita mais y, ou também apenas a letra y, que era positiva, para o segundo membro como número negativo, menos y. Por isso, dizemos que x equivale a 17 menos y. Agora, nós iremos representar esta substituição na nossa segunda equação, que antes era 2x mais 4y igual a 48. Como descobrimos que a letra x é equivalente a 17 menos y, iremos representar este valor, porém, em dobro, pois na nossa segunda equação tínhamos 2x, ou seja, 2 vezes o valor de x. Fazemos 2 vezes, aqui nós temos o sinal da multiplicação oculto, nós não representamos ele. 2 vezes, entre parênteses, 17 menos y e copiamos o resto da equação, mais 4y igual a 48. Agora, nós apenas desenvolvemos esta equação para descobrirmos o valor da nossa incógnita, a letra y. Fazemos 2 vezes 17, que é igual a 34, e 2 vezes menos y igual a menos 2y. E copiamos o mais 4y igual a 48. Agora, nós iremos simplificar a nossa equação. Fazemos a seguinte operação. Menos 2y mais 4y, que será igual a mais 2y, ou apenas o número 2y, pois, se nós observarmos, o 4y é um número positivo
e nesta operação tem o maior módulo, maior valor absoluto desta soma, e nós fazemos a diferença. 4y menos 2y igual a 2y. Igual, e agora nós iremos fazer a operação conforme a nossa regra quando passamos o número para o segundo membro. Tínhamos o nosso 48 no segundo membro e passamos o nosso 34 ao lado dele. Se antes ele era positivo, transformamos ele em um número negativo e fazemos 48 menos 34 e será igual a 14. Logo, temos que 2y é igual a 14. E resolvendo a nossa equação, dividindo o número 14 por 2, temos que y é igual a 7. Como nós encontramos o valor da nossa incógnita, a letra y, que será igual a 7, conseguimos encontrar o valor da nossa letra x, por meio de uma substituição. Se antes tínhamos que x é igual a 17 menos y, sabemos que x será igual a 17 menos 7, pois 7, relembrando, é o valor da nossa incógnita y. E por isso temos que x é igual a 10. Portanto, para este problema, temos como resposta que no sítio há 10 ovelhas e 7 patos. Agora que nós aprendemos e observamos como resolver uma situação-problema por meio de um sistema de equações, utilizando o método da substituição, iremos resolver outra situação-problema para compreendermos melhor este tipo de equação. Vem comigo! Em um estacionamento havia carros e motocicletas, um total de 44 veículos e 152 rodas. Calcule o número de carros e de motocicletas estacionados. Primeiro, nós iremos representar as nossas duas incógnitas, ou seja, os dois valores que nós não conhecemos, que são as quantidades de carros e de motocicletas. Atenção que quando eu for escrever a palavra motocicletas, irei abreviar apenas para motos. Agora iremos montar a nossa primeira equação, que irá representar a quantidade de veículos. Iremos chamar a quantidade de carros de x e a quantidade de motocicletas, ou também motos, de y. E como nós sabemos, a quantidade de carros somada com a quantidade de motocicletas será igual ao total de veículos, que é igual a 44. Logo, aqui nós montamos a nossa equação, que representa a quantidade de veículos. Agora iremos montar a nossa equação, que representará a quantidade de rodas. Nós temos que x representa a quantidade de carros. Como sabemos, cada carro possui 4 rodas. Por isso, para nós descobrirmos a quantidade de rodas apenas de carros, iremos multiplicar a quantidade de rodas de um carro, 4, pela quantidade de veículos, que são os carros. Ou seja, 4 vezes x igual a 4x. E a nossa letra y representa a quantidade de motos, motocicletas, neste estacionamento. Sabemos que cada moto possui 2 rodas, por isso, multiplicamos a quantidade de rodas pela quantidade de motos e obtemos o número 2y. E, conforme o nosso enunciado, essas quantidades de rodas de carros e de motocicletas somadas serão igual a 152 rodas. Aqui montamos a nossa equação, que representa a quantidade de rodas.
Agora iremos montar o nosso sistema de equações. Nós abrimos chave e escrevemos as duas equações que nós identificamos, que representam a quantidade de veículos estacionados e também a quantidade total de rodas. Como nós iremos resolver este sistema de equações pelo método da substituição, iremos resolver esta substituição por meio da primeira equação do nosso sistema. Iremos isolar a nossa letra y e, como já aprendemos, para isolar esta incógnita, passamos a nossa primeira incógnita, a letra x, que antes era positiva, como número negativo para o segundo membro. Logo, teremos a seguinte equação, que equivale a esta, porém, indica a nossa substituição. Y igual a 44 menos x. Agora, como nós identificamos a expressão que indica, que representa o nosso valor de y, iremos usar este valor, esta equação, na nossa segunda equação do sistema. Nós repetimos a equação 4x mais 2y igual a 152. E agora iremos fazer a nossa substituição. Como a nossa incógnita desta nova equação que iremos formar será a nossa letra x, nós repetimos o número 4x e resolvemos a nossa substituição. Se antes nós tínhamos 2y, ou seja, 2 vezes o valor de y, fazemos 2 vezes, entre parênteses, 44 menos x. Pois, relembrando, 44 menos x equivale ao valor de y, e como antes tínhamos 2 vezes o y, fazemos o dobro deste valor. Igual a 152. Agora, apenas desenvolvemos a nossa equação. Nós repetimos o número 4x e resolvemos as seguintes multiplicações por meio da propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes 44 igual a 88 e 2 vezes menos x igual a menos 2x. E copiamos o que estava no nosso segundo membro, o número 152. Agora nós iremos resolver a seguinte operação. 4x menos 2x. Iremos resolver a operação apenas com os termos que possuem a nossa incógnita, a letra x. E temos que 4x menos 2x igual a 2x positivo. Porém, iremos escrever apenas o número 2x. E copiamos o número mais 88. E o que já estava no segundo membro, nós repetimos novamente. Agora, nós iremos isolar o termo que possui a nossa incógnita, 2x. Repetimos o número que já estava no segundo membro, o 152. E passamos o número mais 88, que antes era positivo, para o segundo membro como um número negativo. Logo, menos 88. Agora, nós repetimos novamente o nosso número 2x. E resolvemos a seguinte operação. 152 menos 88, que será igual a 64.
Agora, isolamos a letra x e dividimos o número 64 por 2 por meio de uma fração. Repetimos novamente a nossa incógnita e resolvemos a seguinte divisão. 64 dividido por 2 igual a 32. Agora que nós encontramos o valor da nossa primeira incógnita, a quantidade de carros, x igual a 32, iremos identificar qual é a quantidade de motos, motocicletas estacionadas. Temos que observar que, na primeira equação do nosso sistema, x mais y igual a 44, nós já encontramos o valor de x, ou seja, 32 mais o valor de y resultará em 44. Portanto, temos que montar uma equação para identificarmos o valor da nossa letra y. Nós substituímos o valor da nossa letra x pelo número 32 e copiamos a nossa incógnita, a letra y. E o valor, o resultado da nossa equação. Agora, nós resolvemos a equação normalmente. Isolamos a nossa incógnita, a letra y, repetimos o número que já estava no segundo membro e passamos o número 32, que era um número positivo, como um número negativo para o segundo membro. Logo, ao resolvermos a operação 44 menos 32, obtemos o resultado 12. Portanto, temos como resultado da equação y igual a 12. Agora que encontramos os valores de x igual a 32 e de y igual a 12, podemos responder ao nosso enunciado. Como antes tínhamos identificado que x é a quantidade de carros estacionados, ou seja, 32 carros, e y a quantidade de motocicletas, 12, respondemos que temos 32 carros e 12 motos. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 1 sobre sistemas de equações resolvendo pelo método da substituição. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas em resolução de exercícios sobre sistemas de equações. Até os próximos vídeos!